uma coisa que poderia encaixar nessa ideia que o senhor falou, que eu sempre falo isso há 30 anos, por exemplo, não estou nem falando de homicídio, nem de crimes tão graves aí. Estou falando de uma fuga, uma coisa que o cara está fugindo, por exemplo, bateu no carro de um senhor, de uma senhora que está lá, e aí vai todo mundo para a delegacia, o cara, pelo crime que ele cometeu lá, seja roubo do carro ou qualquer, ou só a fuga, o cara não sair na audiência de custódia se tiver prejuízo à vítima. Depois que ele pagar, ele sai. É uma coisa simples, não é nada demais, mas o cara tem dinheiro para pagar advogado, mas não tem dinheiro para ressarcir uma vítima que não tem nada a ver com a história dele. É uma coisa que sempre Pires, me revoltou isso. Pires, você tocou num ponto que eu sou obrigado a tocar. É um outro ponto também que eu não vejo nenhum legislador falando. Pois é. No meu programa Operação de Risco, a gente grava muito com a Polícia Militar, com a ROCAM, que é perseguindo moto roubada, moto suspeita. Ok. O cara, teve um caso lá que nós gravamos, de uma ROCAM que estava com uma câmera, que o cara entrou dentro de uma feira. Ele foi acelerando dentro da feira, passou, e no final ele foi preso. Mas ele não responde por isso. Então, veja bem, um cara que pega um carro, ele que vai na contramão, ele que passa um semáforo vermelho, ele que vira numa via totalmente contrária, ele não responde. Tudo isso é esquecido, né? É esquecido pelo tal direito à liberdade, ele tem que fugir, ele tem direito à fuga. Pera um pouquinho. Como assim? Então, todo policial, quando essa pessoa ela foge, colocando em risco a vida de transeuntes e motoristas, deveria ter um crime pesado. Pesado. Aí o policial pegou, vamos dizer que o cara só estava com a CNH vencida ou não tinha. Não importa. Ele já devia ser preso em flagrante pela chamada direção perigosa, que a pena hoje em dia não é nada. Tanto é que eu nem vejo inquérito policial instaurado de direção perigosa. Acaba passando batido. Exatamente. Então você teria que ter uma pena muito rigorosa. Você quer fugir da polícia? Só que saiba... Você sabe que já vai... Como nos Estados Unidos, você vai pegar mais uns 5 anos de cadeia. Porque daí o cara já se entrega, porque ele Não fala, é vai ter melhor eu mais. já responder por um do que por 2 crimes. Olha a que ponto o Brasil chegou, que eles, hoje em dia, nos batalhões de periferia, principalmente, eles param as motos na frente da delegacia e da companhia e ficam acelerando e chamando os polícia. Isso acontece aqui. Mas qual crime que eles fazem? Pois é. Você entendeu? Não responsabiliza. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Quero aproveitar que o seu público deve ser um público muito ligado à polícia, ou que gosta de polícia. Pires, eu não vejo ninguém falando sobre a insegurança jurídica dos policiais em relação ao algemamento. Ninguém fala. Eu não sei se você que está me assistindo sabe, o policial hoje, ele teria que ter como exceção algemar. A regra é prender o cara e não algemar. Se você algemar, na delegacia você é obrigado a explicar o fundamento jurídico do porquê você algemou um cara preso em flagrante. Exatamente. Eu não vejo político nenhum, nem político ligado à própria polícia, falando ou brigando no Congresso para isso. Entenda uma coisa. A pessoa presa em flagrante ou a pessoa presa em razão de mandado de prisão, na minha época e na sua, era grampo. Não tinha nenhuma discussão. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida que você ia ser algemado. Não tinha dúvida. Eu nunca recebi um preso sem estar algemado. Na delegacia, a gente criou lá um ferro que amarrava para o cara não fugir antes de colocar no corró. Agora, pera um pouquinho. Hoje, as pessoas são presas e você vê ele com a mãozinha lá. Então, sem causar nenhum incômodo. O cara sabe que vai sair logo e vai daquele jeitinho ali. Parece estar passeando. E se o cara for para cima do polícia? E se o cara se tornar agressivo de uma hora para outra? Os polícias hoje em dia têm um texto pronto ali já para pôr no BO, já para não ter problema. Quando faz uso de algema, ele já tem o texto ali pronto com a lei, tudo para inserir no BO, porque senão depois ele acaba ficando preso. Mas para mim, nós temos que regulamentar, o Congresso tem que... Exato. Então, gente, pelo amor de Deus, a pessoa presa em flagrante e a pessoa com mandado de prisão, ponto. Algema. Indiscutível. Algema. Exatamente. É regra, não é uma excepcionalidade. Exato. Então, tem coisas que a gente vê hoje que eu vejo que o policial acaba tendo uma insegurança jurídica, mas é o pior. Eu não vejo ninguém falando sobre isso.
Porque a algema é uma ferramenta do policial que ela precisa ser usada. A perseguição na rua é coisa que o policial militar, policial civil, toda hora você está perseguindo alguém, ou a pé, ou de moto, ou de carro. Então, isso precisa ser muito bem regulamentado e você fortalecer o policial com coisas básicas. Exatamente. E nem o básico hoje a gente está encontrando. Não está. Está sendo esquecido.